Que bom você estar aqui. Que maravilha. Motivo de grande alegria é a presença de vocês aqui. Amém? Os irmãos também que estão em casa nos acompanhando nesse momento, na verdade, cultuando ao Senhor conosco. Que bom ter vocês conosco. E eu já vou convidar vocês para você pegar a sua Bíblia, para que nós possamos então meditar na palavra do Senhor. E vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Aonde está a palavra que nós vamos meditar? Está no livro de Êxodo, capítulo 33. Então nós vamos ver alguns versículos que vai até o 23. Só que depois nós vamos ver o contexto dessa história e trazer para a nossa vida. Êxodo 33, nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 23. Que assim então diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vá, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, e da terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, portanto, és povos obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés, dizendo aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu suba e que te hei de, ou que eu saiba, né, o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta de sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me disse: faz subir a este povo, porém não me fizeste saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste conhecer-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que achei graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo,
para te fazer descansar. Então disse-lhe, no caso Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e a teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, ou me verá a minha face. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha ou a pedra, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, a tua palavra foi lida, mas nós precisamos da orientação do teu Santo Espírito. E eu creio, eu tenho certeza que a presença do Senhor é real aqui nesta casa. Pai, fala conosco da tua maneira, não do jeito que nós queremos, mas que a palavra do Senhor seja viva, eficaz, e que ela possa, meu Deus, vir de impacto aos nossos corações, e que ela seja real, ó Pai, ao coração de cada pessoa, aonde ela chegar, que vidas possam ser transformadas, Pai, aonde a tua palavra chegar, que a presença do Senhor possa manifestar a tua glória nesta casa, nesta vida, ou aonde quer que esteja agora nesse momento uma pessoa cultuando ao Senhor. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Tema da mensagem desta noite: a presença manifesta de Deus no seio da igreja, amém? A presença manifesta de Deus no seio da igreja. Manifestação de Deus nós chamamos de teofania. Deus apresenta, Ele manifesta de várias formas em nosso meio. Deus tem o seu meio de manifestar o seu poder na nossa vida. Nós acabamos de ver, Deus manifestando o seu poder na vida de Moisés, de várias formas. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós observamos que Deus falava com Moisés através ali de uma nuvem. Nós víamos também Deus falando com Moisés, através de um anjo falando com Moisés, e assim nós temos hoje também várias maneiras que Deus manifesta, o seu poder em nós. Mas o que eu quero tratar, querido, é da presença de Deus, a presença real, a presença definitiva de Deus em nossa vida. Aqui, querido, nós estamos vendo um texto, onde nós acabamos de ler, Deus recusando, de caminhar junto com o povo. Mas o porquê de tudo isso? O que tinha acontecido? Quando nós voltamos um pouquinho, viramos aí um pouquinho na página, e nós vamos vendo o capítulo 31, 32, e esse é onde nós acabamos de ler. Ali então, o povo estava no pé do Monte Sinai. Eles pararam e ali eles permaneceram. Até que um dia, Deus então
convida Moisés para subir no monte, porque ali Deus precisava então de entregar algo a Moisés. Então Moisés ele sobe até o monte, e ali ele passa 40 dias e 40 noites falando, clamando, orando ao Senhor, até que o Senhor se apresenta, e o Senhor então vai entregar a Moisés a tábua da lei, que é as 2 tábuas, né, da lei, os mandamentos do Senhor. Mas enquanto Moisés estava ali no monte, algo acontece no pé do monte, aonde estava o povo. Então, querido, Deus vai falar para Moisés: desce, porque o povo se corromperam. Deus vai falar para Moisés para que Moisés descesse depressa, porque o povo havia se corrompido. A história vai contar, querido, que o povo vai pedir ao irmão de Moisés, Arão, para que ele fizesse então um Deus para eles, um Deus que eles pudessem então ir adiante dele, um Deus que eles pudessem ver, porque até então o Deus que Moisés tinha apresentado é um Deus que eles nunca tinham visto, não é? Mas eles queriam um Deus que eles pudessem ver. E assim então, querido, continua a história. Diz a palavra que Arão ele vai pedir os pingentes de ouro, né, as argolas de ouro, os brincos de ouro, para que eles entregassem então a ele, para que ele pudesse então fazer ali um Deus para eles. Foi aonde Arão pega todos os seus pingentes de ouro daquele povo, leva ao fogo, faz então ali um artifício que deu a um bezerro de ouro. E diz a palavra, querido, que ali então o povo ficou muito feliz, porque Arão fez então um bezerro de ouro, mas Deus estava irado por tudo aquilo que ele estava vendo acontecer com o povo. Preste bem atenção, querido, que uma igreja que não tem a presença de Deus, ou uma vida que não tem a presença de Deus, ela está sujeita à queda, ela está sujeita à morte. A ausência de Deus na vida da pessoa leva a pessoa à derrota, ao sofrimento. Querido, Deus, eu preguei semana passada, eu falei que Deus ele nos fez para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Deus ele não nos fez, querido, para colocar nesse planeta Terra e ficarmos aí de qualquer jeito, não foi para isso. Deus ele fez, ele nos criou, ele nos formou com a sua própria mão para poder ter um relacionamento conosco. Mas quando o homem desvia de Deus e vá após outros deuses, o Senhor fica magoado, querido, ele fica entristecido. Isso Deus fala, ele chama essa pessoa de corrupto. Corrupto significa uma pessoa mentirosa, falsa, trapaceira, enganosa. É aquela pessoa que se vende, que se rende a outra. Então, aqui Deus chama então esse povo de corrupto, eles se corromperam. Eles foram após a outros deuses, deixou de servir a Deus. Agora preste bem atenção, querido. Aqui nós acabamos de ver então, contando um pouquinho da história. Então diz a palavra que Moisés, ao descer do monte, depois que Arão havia feito então aquela imagem de escultura, diz a palavra que Moisés ele desce do monte, e quando ele estava quase chegando, ele vai falar então para Josué, eu escuto gritos, vozes, e Josué vai falar assim, parece que é um negócio forte. Moisés vai falar assim, não, esse negócio é uma dança, esse negócio não é isso, não é aquilo, mas eles estão dançando, eles estão celebrando alguma coisa. Mas diz a palavra que quando Moisés chega no meio daquele povo, ele vai deparar com aquela cena, eles fazendo culto a bezerro de ouro. Preste bem atenção, querido, que no versículo 5, acontece uma coisa que me chama a atenção.
É aqui que entra o grande perigo da idolatria. Muitas vezes muitas pessoas acham que Deus está manifestando dentro de algum templo. Não significa que aonde você passa tem uma placa de uma tal denominação, não significa que uma pessoa veste um terno, uma gravata, tem uma carteira de pastor ou uma batina. Não importa, querido, se não tiver a presença de Deus, nada está certo, tudo está errado. O importante de tudo é a presença de Deus. Olha o que está acontecendo. No versículo 5 do capítulo 32, aqui tem algo que me chamou a atenção. Preste bem atenção que depois que Arão fez então aquele artifício ali, que ele fez aquele bezerro de ouro, eu vou ler o 4 e o 5 que fica melhor. Então olha só o que aconteceu, e ele os tomou das suas mãos e o formou o ouro com, fez ali o ouro e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Foi rapidamente, querido, 40 dias Moisés no monte. Agora eles estão dizendo: esse aqui é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles estão negando a presença real do Deus vivo, estão agora diante de uma imagem onde não tem vida. Eles estão diante daquela imagem dizendo: foi esse o Deus que nos tirou da servidão. Preste bem atenção que eles presenciaram o poder, a glória do Todo-Poderoso lá no Egito. Quando Deus lançou as pragas, sobre o povo lá do Egito, eles viram o que aconteceu. Eles viram que Deus ali na última momento que aconteceu a morte dos primogênitos, Deus protege aquela nação, aquele povo, quando eles passaram o sangue nos umbrais da porta, e a morte passou e não aconteceu nada com eles, porque o Deus Todo-Poderoso protegeu, livrou eles da morte. Eles presenciaram tudo isso. E também, querido, na caminhada, eles conseguiram presenciar o mar se abrindo, e eles passaram por meio daquele mar. Então de um lado e de outro havia água, mas o mar, diz a palavra, que se abriu, eles passaram em seco. Eles viram, eles vivenciaram o poder de Deus. Eles também, querido, viram água saindo da rocha. Eles também viram o poder de Deus. Eles também, querido, reclamaram. Eles não clamaram, eles reclamaram com Deus, e Deus mandou carne, gordonize, sair do mar para que eles pudessem comer. Tudo isso eles presenciaram, eles viveram, e agora eles estão dizendo que aquele bezerro de ouro é que tirou eles do Egito. Não é diferente de hoje não, querido, não é diferente de hoje. Deus é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, é o mesmo Deus que nós estamos falando aqui hoje, mas muitas pessoas estão trocando Deus pelo bezerro de ouro da mesma forma. O bezerro de ouro só tem um nome diferente, mas é uma estátua feita por mão de homem, fundição foi feita por mão de homem. Então, querido, diz a palavra que eles colocaram no coração: esse é o Deus que nos tirou lá do Egito. Aí no versículo 5, querido, é o que me chama mais a atenção ainda. Olha o que está escrito no versículo 5 do capítulo 32. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Se você for analisar na sua Bíblia, você que está em casa também, analisando na sua Bíblia, esse Senhor está escrito com letra maiúscula. Esse Senhor que Arão está falando se refere ao Deus Todo-Poderoso. Mas preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Esta festa, essa comemoração, não tinha a presença de Deus, porque nesta festa, nesta comemoração, havia o bezerro de ouro, e aonde tem estátua, querido, não tem a presença de Deus.
Preste bem atenção que Deus não está mais no meio desse povo. Deus havia retirado porque eles tinham se corrompido. Eles abandonaram a Deus. E começou então a falar que aquele bezerro é que tinha tirado eles do Egito, esquecendo das maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Mas aqui, eles estão fazendo a festa. A Bíblia diz que quando Moisés ele chega, ele escuta as danças, ele escuta as pessoas ali glorificando, exaltando, mas não o Deus verdadeiro. Por isso, querido, preste bem atenção. Não é verdade em muitas coisas que você vê por aí afora. Ah, Renilton, mas eu fico tão feliz porque eu vou em tal lugar, porque lá eu sinto a presença de Deus. Lá as pessoas dançam, lá as pessoas fazem isso, lá as pessoas fazem aquilo. Mas aqui também na palavra de Deus, as pessoas estavam dançando, as pessoas estavam sacrificando, mas não tinha a presença de Deus. Não tinha, querido. Querido, a manifestação de Deus é diferente. Quando Deus manifesta o seu poder, a sua glória em nossa vida, nós somos transformados. Nós não temos prazer, nós não temos vontade de ir em busca dos nossos próprios prazeres. A nossa vontade é de estar servindo a Deus, buscando a presença de Deus. Não importa se nós estamos passando por dificuldade, problemas e mais problemas, mas nós sentimos a alegria de estar na presença de Deus. Nós não trocamos a Deus por qualquer coisinha não, querido. Eles trocaram a Deus, mas eles estavam festejando, mas Deus não estava lá. Porque nós acabamos de ler que Deus falou para Moisés: eu não vou subir com esse povo, porque esse povo é obstinado de coração. Esse povo virou as costas para mim. Eu não vou subir com eles. Sabe, querido, a ausência de Deus cria em nossa vida algo terrível. Não adianta, querido, não adianta. Sem Deus é impossível você alcançar a vitória. Deus tem que ser tudo na nossa vida. Não importa o que você passa, mas Deus tem que ser tudo na sua vida. Se você está clamando a Deus, olha que passou 40 dias e 40 noites Moisés no monte. Eles acharam que Deus tinha abandonado, que Moisés tinha abandonado, mas talvez a sua oração, você está clamando a Deus, parece que Deus não está te ouvindo. Não, querido, Deus está te ouvindo. Você precisa permanecer firme na presença de Deus. Não desvia da presença do Senhor. Então, a nossa segurança, a segurança da igreja é a presença real de Deus, amém? A segurança da nossa família é a presença real de Deus. Não importa os problemas, não importa a dificuldade, nós precisamos ter a certeza de que Deus é na nossa vida. Então, querido, diz a palavra que ali então estava acontecendo um culto. Eles estavam oferecendo um culto, no versículo 5 do capítulo 32. Eles estavam cultuando, mas Deus não estava presente. Eu quero dizer para você, irmão, você que está em casa, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu convido a você que começa a analisar nas Escrituras. Pega a sua Bíblia e começa então a pesquisar o que a Bíblia fala sobre idolatria, o que a Bíblia fala sobre corrupção, coração corrupto, sobre desviar, virar as costas para Deus. E você vai analisando, você vai vendo que aonde há culto dividido,
Preste bem atenção que aqui há um culto dividido. Aonde há um culto dividido não tem presença de Deus. Não tem a presença de Deus aonde há um culto dividido, porque aqui a palavra Senhor está em maiúsculo, mas o que estava no centro é o bezerro de ouro. Então não adianta nós começarmos a gente fazer culto dizendo que é para Deus, mas aonde nós dobramos o nosso joelho diante de algo, ou o nosso coração também está voltado a outra coisa, querido, que também significa o quê? Estamos levantando um ídolo nos nossos corações. O nosso coração não pode estar dividido. O nosso coração, ele é do Senhor. A nossa vida pertence a só um Deus. Amém? Aonde há um coração dividido, querido, eu vou falar bem claro. Um coração dividido, onde você ora ao Senhor, mas ao mesmo tempo está aqui, olha, o bezerro de ouro. Os bezerros de ouro estão por aí, querido, nas igrejas novamente. O que é que Arão pediu às pessoas para trazer, para ele fazer o bezerro? Vocês lembram? Os pingentes de ouro. Hoje muitas igrejas estão pedindo novamente, traz ouro. Sim. Hoje o bezerro de ouro está sendo construído de uma maneira diferente, mas é a mesma adoração ao bezerro de ouro. O que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele pagou o preço, alto preço por nós, querido. Foi tudo de graça para nós. Nós não fizemos nada. Já foi pago na cruz do Calvário. Para você receber uma bênção, receber um milagre, não precisa pagar. Mas muitos estão fazendo, traz ouro, traz bastante ouro. Isso significa construindo um bezerro de ouro disfarçado. Vai adentrando na igreja, vai penetrando na igreja, infiltrando na igreja novamente os bezerros de ouro, aonde não há manifestação de Deus, mas é manifestação do próprio Satanás enganando o coração de muitas pessoas. Pessoas que vão em busca de riqueza. Não está, a presença não é de Deus, mas é de Mamon, que é o dinheiro. Preste bem atenção, cuidado, querido. Por isso eu disse que o tema dessa mensagem, a presença manifesta de Deus no seio da igreja. Deus precisa ser o centro de todas as coisas na igreja. Nós devemos vir para a igreja quando nós reunimos aqui nesse templo, mas é para adorar, cultuar a Deus, sem barganha nenhuma. Então preste bem atenção, no versículo 33, depois de tudo isso acontecer, aqui está dizendo o seguinte, Deus está falando a Moisés, agora Moisés, depois de tudo que aconteceu, eles cultuaram, logo depois, Deus ali, então, entristece, ele ficou irado. Diz a palavra que naquele momento ali, de idolatria, de culto àquele outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, foram assassinadas por ter virado as costas a Deus. Os idólatras, aqueles que se prostituíram, aqueles que foram diante de outros deuses, foram todos mortos. Trazendo para os dias de hoje, todas as pessoas que se dobram o joelho diante de imagem, ou criam um ídolo dentro do seu coração, para Deus também está morto, porque está servindo um Deus morto. Portanto, nós somos convidados para servir um Deus vivo. Amém, querido? Por isso, então, Deus no versículo 33 está dizendo para Moisés: Moisés, reúne esse povo e começa a caminhar. Vá, Moisés, mas só que tem uma coisa: eu não irei com vocês. Aonde tem pecado, aonde a pessoa está em pecado, tem ausência de Deus.
Deus falou para Moisés: eu vou enviar um anjo, mas eu não vou. Sabe, querido, por que Deus falou que eu não vou? Eu olho mesmo vendo esse povo cruel, traidor, sim, traidor, pessoas que viram as costas por Deus Todo-Poderoso, as pessoas que viram as costas para Jesus, que fez o sacrifício, derramou o sangue na cruz do Calvário, eu chamo de traidor. Não reconhece o sacrifício de Cristo, ingratos. Mas mesmo assim eu vejo o grande amor de Deus, porque Deus vai falar para Moisés: se eu for com esse povo, no meio do caminho eu vou consumir eles, eu vou acabar com eles, por causa do pecado deles. Deus não habita onde tem pecado, querido. A pessoa que está em pecado não tem como aproximar de Deus. E Deus falou: se eu for com eles, eles serão destruídos. Mas não é diferente de hoje. Mas nós estamos vivendo debaixo da graça. E aonde, para mim sempre teve graça. Isso aqui é graça de Deus. Isso é lei. Mas Deus sempre trabalhou em prol da salvação do seu povo. Amém, queridos? Mas o pecado continua sendo o pecado, querido. Nós estamos vivendo hoje debaixo da graça, sim, mas pecado continua sendo pecado. Um dia Deus vai voltar, Jesus vai voltar. Aqueles que continuam dobrando o seu joelho diante do bezerro de ouro serão destruídos. Não tem como escapar da ira vindoura do Senhor. Não adianta a gente pregar dizendo: não, agora todos estão salvos, Jesus salvou todos, agora todos vão para o céu. Mentira! Só irão para o céu aquele que se render a Cristo, aquele que se converter, aqueles que entender que de fato está em pecado e se converter a Cristo, se render a Cristo e passar a ter uma vida digna com Jesus. Amém, igreja? A igreja está repleta de versículos. A Bíblia está repleta de versículos, querido, capítulos e versículos contra a idolatria. Algo que tem destruído a igreja. Algo que tem levado o povo ao cativeiro. Idolatria. Não existe manifestação de Deus na vida de quem vive na idolatria. Uma igreja idólatra é a ausência de Deus. Uma vida idólatra, a ausência de Deus. Renilton, mas aonde está isso na Bíblia? Eu vou citar aqui alguns livros e versículos que você tem em casa, querido. Você pode buscar na sua Bíblia. Primeiro você vai lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 21. Depois você pode ir em Êxodo 20, versículo 3 até o 6. Levítico 19, versículo 4. Salmo 115, capítulo 4 ao capítulo 115, versículo 4 a 8, Romanos 1, versículo 22 ao 23, Deuteronômios 27, versículo 15, Isaías 40, versículo 18 ao 20, Levítico 21, 26, versículo 1, Jeremias capítulo 10, versículo 3 ao 5, Jeremias 10, versículo 14 ao 15, Abacuque 2, versículo 18 ao 20, Miqueias 5, versículo 13, 1 de Coríntios 10, 19 a 20 e Atos 17,
29 a 30. São apenas 14 versículos que eu trouxe para que você em casa possa fazer a sua própria lição, a sua própria análise. Mas são muitos outros versículos que mostram que Deus não agrada de imagem de escultura ou qualquer tipo de outro ídolo que nós criamos, levantamos em nossos corações. Então diz a palavra então que Deus fala no versículo 2: enviar-te-ei diante de ti o anjo, mas eu não irei, eu não vou subir com vocês, porque eu posso consumir esse povo no meio do caminho. Ó, querido, Moisés ele entra na brecha. Moisés ele luta pelo seu povo. Não é diferente do que nós estamos fazendo hoje. Nós, pastores, temos que pagar um preço. Os pastores não podem deixar de falar a verdade. Os pastores precisam de pregar a palavra, abrindo o coração, abrindo a visão das pessoas, falando a verdade. Vão ser criticados, vão ser apedrejados. Sim, você sabe, querido, quem são as pessoas que são apedrejados? Quem são as pessoas que recebem pedra? Eu aprendi uma coisa: aquele que taca pedra na outra pessoa, aquele que taca pedra no pregador, é porque ali tem fruto. Amém? Mas o porquê que ele taca pedra? Porque ali tem fruto. Porque ele não tem fruto. Quando ele taca pedra na laranjeira do vizinho, é porque na casa dele não tem laranja. Então as pessoas que lançam pedra, as pessoas que criticam, é porque eles não produzem fruto, mas eles tentam derrubar o fruto que está onde? Na nossa vida. Portanto, querido, todos os pastores que são criticados, todos os pastores que recebem pedrada, glorifica a Deus, porque vocês, pastores, estão produzindo fruto. Mas não deixa de pregar a verdade. Nós não criticamos religião, nós não falamos mal de religião, nós pregamos a palavra de Deus. Nós não podemos trocar Deus, nós não podemos dividir Deus. Deus é exclusivo. Amém, igreja? Então preste bem atenção que Deus recusou. Eu não vou com esse povo, mas Moisés ele entra na brecha. Nós como líderes, pregadores da palavra, nós temos que entender: Senhor, Senhor, a tua igreja, Senhor, não está muito bem, Senhor, mas tem misericórdia. Nós clamamos pela vida dos irmãos. Pastor de verdade, ele chora, ele clama pela vida daqueles que estão fracos na fé, querido. Mas aí Moisés ele vai dizer para Deus: ah, Senhor, se o Senhor não for conosco, não faça que nós saiamos daqui, que nós não caminhamos então. Moisés ele fica preocupado, porque Moisés entendeu que sem a presença de Deus era impossível de caminhar com aquele povo. Nós como igreja precisamos entender uma coisa: se Deus não estiver em nossa vida, se Deus não estiver nesta igreja, é impossível de continuar a caminhada. Amém, igreja? É impossível. Moisés entendeu: se o Senhor não for conosco, não adianta. Deus tinha falado para Moisés: Moisés, levanta, vá com esse povo para a terra que eu prometi, uma terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que emana leite e mel. Moisés com certeza falou: o que adianta eu ir para uma terra próspera, o que adianta eu ir para uma terra fértil, se não tem a presença do Senhor lá? O que adianta, querido?
O que adianta as pessoas viverem indo nessas igrejas, buscando riqueza, pagando isso, pagando aquilo, para receber, atrás de prosperidade, atrás de riqueza, atrás de cura, atrás disso, atrás daquilo, mas não tem a presença de Deus. O que adianta a pessoa receber a cura de uma doença grave, mas não tem a presença de Deus? O que adianta a pessoa buscar uma casa própria? O que adianta a pessoa querer enricar, ficar rico e mais rico, pagando envelopes de isso, envelope daquilo, mas se Deus não está neste lugar? Moisés, querido, estava caminhando para a terra onde Deus tinha prometido, mas ele pensou o seguinte: o que adianta chegar nessa terra sem a presença do Senhor? Mesmo que o Senhor está mandando um anjo, querido, mas nós temos que ter a presença de Deus. Deus tinha falado para Moisés: eu vou enviar um anjo. Moisés: não, eu quero a presença do Senhor. Tem muitas pessoas dobrando o joelho aí pedindo: fulano, interceda por nós. Não, querido, é Deus. O próprio Moisés falou: não, eu quero é a presença do Senhor. É só Deus é que pode nos livrar, é só Deus é que pode fazer algo por nós, querido, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Se a gente começar a sair do foco que é Jesus, nós vamos de mal para pior. Não adianta. Não adianta, querido. Não adianta. Se não tiver a manifestação de Deus em nossa vida, não adianta. Então Moisés começou a ficar preocupado: Senhor, se o Senhor não for conosco, então não permita que nós saiamos daqui, Senhor. Mas o Senhor achou graça em meus olhos. O Senhor mesmo disse que me chama pelo nome. Se o Senhor disse que o Senhor me escolheu, então, Senhor, vá conosco. Prova isso para nós, Senhor. Moisés começou a ficar preocupado. Lembra, Senhor, que esse povo é seu povo. É o que nós falamos aqui, nas minhas orações eu falo: Senhor, esse povo, essa igreja aqui do Campo 21, a igreja que nos acompanha em casa através das lives, eu tenho orado: Senhor, esse povo é do Senhor. Sim, esse povo é do Senhor. Então Moisés começa a falar: Senhor, esse povo te pertence. Esse povo te pertence. E lá no versículo 18, Moisés vai falar com Deus. Então disse: rogo-te que mostre a tua glória. Mostra que o Senhor está conosco. Preste bem atenção, querido, que Moisés, na tenda, Moisés, lá, antes mesmo dele chegar no Egito, ele já falava com Deus, Deus falava com ele. Ali quando a sarça pegou fogo, no início da jornada, quando Deus convoca Moisés, Deus manifesta a Moisés através de um fogo, na sarça ardente. Ali Deus manifestou diante de Moisés. Deus manifestou o seu poder diante do faraó. Deus foi manifestando o seu poder, mas agora Moisés quer ir mais além. Querido, nós precisamos buscar a Deus com intensidade. Nós não podemos vir no culto, querido, e sair vazio. Nós precisamos vir cultuar ao Senhor e deixar nos encher da presença de Deus. Amém? Querido, parece que entramos vazios e saímos vazios. Entramos frios e saímos congelados. Querido, Deus precisa manifestar em nossa vida. Preste bem atenção, nós somos servos e servas do Senhor. Nós estamos aqui cultuando a Ele, amém? Ontem eu ouvi uma pessoa
ela disse para uma outra pessoa, e que essa pessoa falou para mim. Vocês entenderam? Eu ouvi uma pessoa, que uma pessoa falou com a pessoa, e a pessoa falou para mim. Então não precisa falar o nome da pessoa, vou contar a história. Que uma determinada pessoa convidou essa pessoa para ir até a sua igreja. E essa pessoa então, junto com o esposo, foi até essa igreja. Chegando lá nesta igreja, ela contando que colocaram ela deitada, tipo uma cama. Ali eles cobriram ela com um lençol branco. Então eles reuniram em sua volta e começou a clamar aos espíritos, para que o espírito manifestasse na vida daquela mulher. Diz ela que ela levantou dali quietinha e se mandou. Mas o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas invocam seus deuses. Enquanto nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, entramos no templo, saímos do templo sem sentir a presença de Deus. Um culto praticamente vazio. É preciso sentir a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Já não se vê mais pessoas chorando porque foi tocado pelo Espírito Santo. Sabe como é que as pessoas choram? Quando nós viemos aqui para frente e começamos a contar uma história triste, e logo depois pegamos um hino do cantor cristão, aquele hino que vai lá, parece um hino de velório, aí você vê as lágrimas descendo, mas não é a presença do Espírito Santo, é porque mexeu com o sentimental, mexeu com o problema daquela pessoa. Mas querido, a pessoa tem que vir para a igreja, para sentir a presença de Deus, tem que deixar Deus falar. Vai arder, tem momento, vai arder no coração. Vai ter momento, querido, que vai arder porque a palavra vai mexer. Isso é presença do Espírito Santo. Vai ter pessoas que sim, vai sentir tanta presença do Espírito Santo, que ela vai ter que segurar no banco, para não virar escândalo dentro da igreja. Amém, igreja? A manifestação de Deus não é essa bagunça que a gente vê. Mas a pessoa segura, ela sente a presença de Deus, e ela começa a mexer, porque o Espírito Santo está mexendo com ela. Então diz a palavra que Moisés, ele fala para Deus: mostra-me a tua glória. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Então Deus fala para Moisés: não, Moisés, não tem como, homem nenhum pode ver a minha face, porque o homem, se o homem um dia vê a minha face, ele morre. Por que, querido, que morre? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Deus é santo. Ele quer também, Ele quer que nós sejamos santos. As pessoas confundem esse negócio de santo, não é? Quem é de Deus aqui, querido? Amém? Você é santo. Mas você não tem direito de ser pendurado na parede. Você é santo porque o dia que você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e faz a vontade de Deus, Ele separou você, Ele tirou você do mundo. Santo significa separado para Deus. Por isso, querido, que quando uma pessoa chegar para você, hoje
Hoje a gente tem ensinado muito a nossa igreja. Eu quero dizer para a igreja o seguinte: nós pregamos, falamos sobre o apóstolo João, apóstolo Pedro. Ou em algumas Bíblias está escrito São João, São Pedro. Por que São João, São Pedro e São Paulo, apóstolo Paulo? Porque são santos, assim como você também é santo, assim como eu sou santo. A diferença é que nós não podemos fazer uma imagem de Pedro, uma imagem de Paulo e colocar na igreja e começar a adorar, porque isso não é bíblico. Tá? Todos nós que aceitamos Jesus somos santos, somos separados. O apóstolo Paulo era um perseguidor do evangelho, matador. Um dia ele teve um encontro com Deus, com Jesus, a caminho de Damasco. Ele foi separado. Paulo, a partir do momento que teve um encontro com Jesus, ele não praticou mais as obras do mundo. Agora ele faz a obra de quem? Do Senhor Jesus, separado. Pedro, Tiago, eles estavam pescando quando eles tiveram um encontro com Jesus. Eles pescavam. Pedro tinha uma pequena empresa de pescaria. Quando ele teve um encontro com Jesus, Pedro largou tudo para servir a Jesus, separado, santo. Amém? Então você também, desde o dia que você aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você é separado, santo para Deus. A sua vida foi santificada por Deus. Então, querido, evita de pecar, porque você agora tem a sua vida santificada, morada do Espírito Santo de Deus. Então, querido, muitas pessoas têm um tabu, né? um negócio assim que, uma vez uma pessoa falou para mim assim, como nós estamos falando de idolatria, estamos falando do manifesto de Deus, porque Deus tem que manifestar em nossa vida, Ele é único, Ele é exclusivo, amém? Então, muitas pessoas não têm coragem ainda, nos dias de hoje, se nós pregamos igual eu falei, falamos de Paulo, falamos de Pedro, de João, por que nós não falamos de Maria? Você já parou para pensar, querido? Maria também teve um papel fundamental. Foi uma pessoa abençoada por Deus, santa. Quando alguém falar para você, Santa Maria, você fala a verdade, ela é santa. Sim, assim como eu sou e como você é. Se você é separado para Deus, se você tem Jesus como único Senhor, você também é santo. Amém, querido? Mas não dá o direito de adorar, não dá o direito de se prostrar. O único é Deus, o único somente Jesus Cristo. Mas nós respeitamos sim. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas vocês não respeitam. Falei, não, querido, nós respeitamos sim. Sim, nós respeitamos. Nós respeitamos tanto Maria, tanto, mas tanto. O amor que nós temos por ela é tão forte, que nós não colocamos outro nome além de Maria. Maria foi exclusiva. Maria foi escolhida por Deus. O anjo desceu e falou para Maria, Maria, você vai dar à luz o Salvador, o Messias. É um desrespeito. Maria tem mais de 1000 nomes espalhados pelo mundo. Você sabia disso? Maria tem mais de 1000 nomes espalhados pelo mundo. Isso é um desrespeito com a pessoa de Maria. Maria é exclusiva, santa. Amém, irmãos? Salva por Jesus Cristo. Amém, igreja? Salva por Jesus Cristo. Ela mora com Deus, assim como todos os servos e servas do Senhor, que fechou o olho, está habitando com Deus, mas ninguém deles pode interceder por nós. Mas ela tem que ser respeitada.
O desrespeito é quando nós falamos que um objeto achado num rio lamaçal é Maria. Isso é um desrespeito por Maria, que deu à luz o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós respeitamos, porque ela teve um papel maravilhoso. Amém, igreja? Então nós respeitamos sim. E nós somos confrontados por isso. Mas nós temos que ensinar a igreja, querido, Maria era importante sim, queridos. Maria é importante. Assim como os demais que passaram. Assim como você também é bendita. Você também é bendito. Jesus foi considerado como maldito lá na cruz do Calvário, porque sobre ele foi todos os nossos pecados, inclusive os pecados de Maria, o pecado de Paulo, o pecado de João, o pecado de todos os apóstolos e profetas. Foi cravado na cruz do Calvário. O pecado daquele que ainda vai nascer também já foi pago um alto preço. O único merecedor de adoração então é Jesus Cristo. E quando, querido, eles começam então a fazer o culto que nós vimos lá atrás, aborrece o coração de Deus, e Deus afasta e fala: eu não estou com vocês. Mas aí entra aquele homem de Deus e clama por misericórdia. Então diz a palavra de Deus, que Deus fala para Moisés, já no finalzinho, Deus vai falar com Moisés: então eu irei com vocês, aleluia. Amém, igreja? Eu quero dizer para vocês, querido, que Deus nunca vai nos abandonar. Amém? Deus vai estar conosco. Jesus já fez a promessa lá no Novo Testamento, quando ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, o quê? Mas ele tem uma palavra já no finalzinho que me chama a atenção: eis que estarei convosco até a consumação do século, eu não vou abandonar vocês. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque um dia Deus manifestou na sua vida, aleluia. E aquele que recebe Jesus de verdade, aquele que recebe de Jesus de verdade, aquele que o Espírito Santo habitou, manifestou na sua vida, não perde salvação coisa nenhuma. Aleluia. Porque o único que pode nos dar salvação e garante a nossa salvação está garantida, está segura, é nas mãos de Jesus, não daquele que morreu, que não pode fazer nada por nós, mas a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus manifestou. Então, querido, Deus precisa ser real em nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos orar em nome de Jesus, vamos orar. Então Deus fala para Moisés, enquanto você vai se preparando para orar, Deus vai falar para Moisés: eu vou com vocês, eu vou com vocês, eu irei com vocês, Moisés. Mas Renilton, mas eu não entendi porque você falou que Moisés queria ver a face de Deus. Continua com a sua cabeça baixa aí. E o que aconteceu, Renilton? Ele viu a face de Deus? Sabe, querido, olha o que aconteceu. Versículo 20 até o 23. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Penha é uma pedra. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, numa brecha que tem na penha. Então te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Deus vai cobrir, ele disse: eu vou cobrir você. Você vai me ver eu passando, mas só, Moisés, que você vai me ver eu passando pelas costas, você não vai me ver de face a face. Querido, sabe qual a boa notícia de hoje? Deixa eu te falar. Você que recebeu Jesus
no seu coração. Você que está em casa também, que aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Moisés, ele viu Deus pelas costas, mas hoje, querido, nós podemos ver Jesus face a face. Sabe, querido, Jesus nos deu essa alegria de poder ver Jesus face a face. Jesus andou nessa terra, Jesus habita em nossa vida. Nós não somos consumidos. Aquela pedra, aquela penha simbolizava Jesus. Hoje nós temos Jesus em nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Lembra-se disso, você tem o Deus vivo na sua vida, você tem Jesus na sua vida, Ele habita na sua vida, Ele é Deus, aleluia, Ele é Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Oh, Senhor maravilhoso, oh Deus. Oh Senhor, muda a história do teu povo. Oh Senhor Deus, muda a história do teu povo. Oh Senhor Deus, derrama o teu Espírito, oh Pai. Tem muitas pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo do Senhor, Pai. Oh Deus, confirma isso no coração, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra, Senhor Deus, a visão espiritual desse povo. Aqueles que ainda buscam os bezerros de ouro, que se prostram diante desses bezerros espalhados por aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra a visão espiritual desse povo, Senhor. A tua palavra diz que não podemos adorar outros deuses. Oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Oh Senhor Deus, somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Só o Senhor é digno, ó Pai. Então confirma isso no coração de cada um, meu Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem muita gente ainda, Senhor Deus, formando bezerro. Igrejas que se dizem igrejas evangélicas, que levam o nome do Senhor, ainda em busca de ouros e mais ouros, para criar e levantar bezerros. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Só o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Confirma isso no coração, meu Deus, de cada pessoa, que eles possam entender, meu Deus, que só o Senhor é Deus. Que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor disse nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E o Senhor falou mais, meu Deus, não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a quinta e até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Oh, aleluia. Não tomarás o nome do teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aleluia, Senhor. Fala, Senhor. Oh Deus, fala, meu Deus. Lembra? Sim, Deus. Oh, aleluia, Senhor Deus. Fala no coração das pessoas. Sabe, querido, continue em oração, continue em clamor. Clama pelo município de Afonso Cláudio. Clama por essa nação brasileira. Clama, meu Deus, por esse povo que está espalhado por esse mundo, aonde eles trocaram Deus por um bezerro, por uma vaca, pelo Buda. Sim, ó, clama por esse povo para Deus abrir a visão desse povo. Quando Deus fala, não farás imagem de escultura, nem embaixo na terra, nem em cima no céu. Ele está dizendo, nem mesmo fazendo semelhança dele, nem mesmo fazendo uma imagem representando Jesus, ele não aceita. Porque nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Jesus falou que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. Jesus Ele é, Jesus Ele habita, Jesus Ele é, Ele habita em nossa vida. Nós temos que ver Jesus através da fé. Nós olhamos para aquela cruz do Calvário. Ali ela está vazia. Mas quando nós olhamos para aquela cruz, nós temos que lembrar, ali era para mim estar. Mas Jesus foi. Ela está vazia. Porque ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E passado algum tempo, Ele subiu ao céu. Ele voltou para o seu trono de glória, aonde Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado justo e fiel, que intercede. Jesus Cristo é o único, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o único que intercede por nós. Jesus Cristo, homem. Pai, muito obrigado, Jesus. Afonso Cláudio é do Senhor. Sim, meu Deus, Afonso Cláudio é do Senhor. Assim como Moisés falou, Deus, esse povo é do Senhor. Nós também profetizamos que Afonso Cláudio é do Senhor. Essa família que está nos acompanhando agora, Pai, também, Pai, essa família do Senhor, nós profetizamos. Sim, meu Deus, esteja com essa família, Pai. Eu invoco o Teu nome e eu clamo ao Senhor por essa vida, pela vida dessa família. Não adianta caminhar, querido. Não adianta você ter bens, não adianta você ter fazendas e mais fazendas, não adianta você ter saúde, carro de luxo, se você não tiver a presença de Deus. Não troca Deus por dinheiro, por riqueza, pelas drogas, pela cerveja, pela cachaça, pelo cigarro, pela prostituição. Não troca Deus. Permaneça. Deus tem que ser exclusivo na sua vida. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai estar com você, para que você possa deixar tudo isso e ter somente Ele exclusivo na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Então você não tem mais necessidade disto. Em nome de Jesus, considera limpo dos vícios. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Nos leva com segurança para os nossos lares, ó Deus. E me protege, meu Pai. Me guarda, Senhor. Me livra, Senhor Deus.
Mas se o Senhor me escolheu para levar a tua palavra, que ela seja verdadeira, do jeito que ela é. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus queridos, domingo nós estaremos de volta, às 9 horas da manhã, e também à noite, às 19 horas. Amém? Tenha todos uma noite abençoada. E que você seja bênção na vida daquele que Deus vai colocar no seu caminho. Assim, então, estamos encerrados. Você também que está em casa, que também cultuou a Deus junto conosco. Muito obrigado. E eu agradeço a você por ter ficado até agora. Deus tem proposta, Deus tem promessa, na verdade, é isso, promessa a ser cumprida na sua vida. E Ele vai cumprir em nome de Jesus. Toma posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu, porque é seu em nome de Jesus. Amém?